Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, mais uma vez aqui com vocês para darmos a continuação da nossa reflexão aqui do nosso livro de Atos. Eu penso que está sendo proveitoso. E por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus, ela sempre nos estimula e nos faz entender, cada vez que lemos ela, a vontade do Criador. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, essa leitura que estamos fazendo, se a senhora tem acompanhado, eu tenho a certeza que a senhora está examinando e vendo o que o Senhor Jesus espera da sua igreja. E hoje nós iremos falar de Atos capítulo 15, aonde fala até aqui da controvérsia acerca da circuncisão. Vamos lá então? Se a senhora tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, Atos 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbitérios, por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenava-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aí vamos ver aqui agora o que foi que a Assembleia de Jerusalém disse. Reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar esse assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, aceitou-os, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Olha, grava bem essa parte, pessoal. Purificando os corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e maravilhas Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Olha só uma coisa muito legal aqui, pessoal, que a gente pode parar para dar uma reflexionada, é que eles sempre contavam para os outros os feitos que Deus estava realizando. Por isso, a necessidade, às vezes, na igreja, é do testemunho. Às vezes as pessoas têm vergonha de dar o seu testemunho, de contar o que Deus
Ele fez, Ele tem feito. E eu penso que, não apenas eu penso, mas vemos aqui nas Escrituras, que no início da igreja, os próprios apóstolos, os diáconos, os presbíteros, eles conversavam falando dos acontecimentos. Porque o que Deus fez através de você vai alimentar outro que ouve. O que Deus fazia através de um fortalecia o outro que ouvia. E assim eles ficavam percebidos ou apercebidos do que Deus estava fazendo no meio deles. Porque o Senhor Jesus não usava apenas uma pessoa. E não usa até hoje apenas uma pessoa. Há vários servos. E quando contamos experiências, isso faz com que os ouvintes venham ter o conhecimento das obras de Deus. Então, nós vemos aqui claramente que eles conversavam explicando os acontecimentos. O próprio Pedro aqui agora tem uma fala muito importante, muito legal, porque ele fala claramente aqui, Deus não rejeitou os gentios. Por que vamos impô-los que sejam circuncidados se Deus os aceitou como eles estão? Eu não sei se você sabe, a circuncisão era na lei de Moisés, onde todas as pessoas que servissem a Deus, elas tinham que cortar o seu crepúsculo e ali era o sinal da aliança entre ela e Deus, só que o homem no caso, né? Só que hoje a circuncisão, a nossa aliança, não é feita mais na carne, mas é feita no coração. Antes era no órgão genital do homem. Hoje é feita em cada coração que se abre para verdadeiramente servi-lo. E aí vamos continuar a leitura no versículo 13, 15, 13, diz assim, ó, depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse, irmãos, ouvi-me. Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue, pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue a cada sábado e lido nas sinagogas. Então decidiram os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Os que escolheram foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Está vendo aqui? Muito sábia a decisão dos apóstolos para mostrar que se Deus ele não estava preocupado com isso, eles também não deveriam de estar. E às vezes, gente, nós vemos tantas pessoas se preocupando com coisas
que Deus não está preocupado. E tantas pessoas despreocupadas de coisas que Deus está preocupado. Às vezes se preocupa tanto, sabe, com aparência, com uma imagem diante dos demais, com o seu nome, e não se preocupa de guardar a palavra de Deus, de se fazer aquilo que Ele realmente quer que façamos. Então nós devemos de fazer como os apóstolos, nos preocupar com aquilo que realmente é a vontade de Deus, e não com coisas fúteis, banais, que muitas das vezes é a vontade do homem, que é um pensamento humano, mas não é um mandamento de Deus. Aí no versículo 23 diz assim, e por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os presbíteros: irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde, ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais não autorizamos vós, perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já arriscaram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas necessárias, que rejeitei as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazei bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Você veja aqui, pessoal, que a preocupação dos apóstolos não era colocar peso sobre ninguém. A preocupação dos apóstolos era que eles aceitassem o Senhor Jesus e seguissem a palavra de Deus, se desviando do que era pecado. E você vê hoje tantos líderes, podemos dizer assim, religiões, pessoas que às vezes se aproveitam da palavra e colocam peso sobre outros. E isso não é de Deus. Os apóstolos, em nenhum momento, se aproveitaram da posição que eles estavam para colocar peso em ninguém. Eles falaram o seguinte: olha, nós não vamos colocar peso sobre vocês, não vamos, dizer que vocês têm que seguir as leis judaicas, porque agora nós vivemos pela graça. E essa graça veio através do nosso Senhor Jesus, que nos dá a salvação. Então vocês devem de se manter livre do que é pecado, de alimentos que vocês veem que não são consagrados a Deus, mas a ídolos, porque naquela época havia muito dessas coisas. Há animais que foram estrangulados. Então eles deram ali um panorama de coisas simples, mas que se eles tirassem da vida deles, eles estariam fazendo a vontade de Deus, desde que a palavra que estava sendo pregada, as orientações deveriam de ser seguidas. Porque vê se você vai entender, pessoal, eles não tinham como nós ainda uma palavra escrita, como nós temos aqui a Bíblia que estamos lendo. A única coisa que eles tinham eram as leis de Moisés. Então eles se guiavam muito pelas leis que eles liam na sinagoga. Então agora ficou aquele clima de que o que fazer realmente? Nós temos as leis de Moisés, mas eles estão dizendo que na lei de Moisés diz a circuncisão. Mas agora eles dizem que já não é necessário, que através do Senhor Jesus é que vamos alcançar as bênçãos de Deus. Então havia um conflito, ainda entre a vontade de Deus, que os apóstolos estavam expressando ali para todos, e
as leis que Moisés havia deixado para que o povo seguisse. Todos eram ferrenhos seguidores da lei. Mas hoje é diferente. Não há confusão mais. Deus usou esses homens abençoados para deixar escrito, para testificar daquilo que eles ouviram até do próprio Senhor Jesus e deixar para nós. Basta agora que venhamos seguir, fazendo assim o que agrada a Deus. E aí, para terminarmos, aí ele continua dizendo assim, versículo 30. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Depois de passar ali algum tempo, os irmãos mandaram-nos de volta em paz para os que tinham enviado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aí vamos falar agora da segunda viagem missionária e a separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Olha que legal também. Você veja que Paulo e Barnabé eram verdadeiros missioneiros. Eles não estavam residindo em um lugar como os apóstolos que estavam em Jerusalém e ficavam ali pregando. Não, mas eles andavam evangelizando. Aí diz assim, Barnabé queria que levassem também João, chamado Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles e não os acompanhara naquela obra. E tal desentendimento houve entre eles, que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Você vê que o desentendimento é algo também que já existia na época dos apóstolos. Eles se desentenderam porque tinham cada uma opinião e falaram: já que você pensa dessa forma, eu não acho legal trazer conosco qual o nome dele aqui? A Marcos, né? Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Paulo falou: não, porque da outra vez ele se separou de nós, então eu vejo que ele não é uma pessoa tipo de muita confiança. É o que dá a entender aqui. Mas Barnabé queria levá-lo e Paulo não queria. Então você vai com ele para tal parte e eu vou, com Silas a outra parte. Então você vê que às vezes desentendimento é algo comum, mas eles não deixaram de fazer a obra de Deus. Então, ainda que você tenha algum desentendimento com o irmão, com uma irmã, com uma pessoa, isso não é motivo de você parar as coisas de Deus, porque tem pessoas que, devido a desentendimento que ela tem, ela deixa as coisas de Deus de lado. Isso sim é um problema que não podemos cometer, tá bom? Pessoal, fica aqui a nossa reflexão do capítulo 15. Amanhã continuaremos com o capítulo 16. Você vê que está bem interessante e estamos aprendendo aqui com esses homens de Deus. Um abraço, gente, e até amanhã. Deus abençoe a todos.